Paz, boa noite a todos aí em nome do Senhor Jesus. É uma grata satisfação, né, poder estar com vocês. E alguém está pensando, né, mas se nós não estamos juntos. Aguarde e confie, né, até o final. Glória a Deus, louvado seja Deus. Quero já comunicar, pedir a todos aqueles em nome do Senhor Jesus que fazem parte, né, do ministério, da Petra, etc e tal, que todo esse tempo, né, e todos esses anos, nós estávamos, alguns meses atrás, eu não me lembro quantos meses, 3, 4 meses, né, nós estávamos totalmente, né, impedidos, né, de fazer o culto no prédio, aquela coisa toda da pandemia, né, do lockdown e etc e tal, e estávamos então fazendo aqui, né, era daqui que nós transmitimos alguns cultos, e depois lá do prédio, etc e tal, e era muito interessante, né, porque as pessoas sentiram logo de cara um baque, né? Meu Deus, e agora o que vai ser de mim, etc e tal. Mas graças a Deus depois as coisas voltaram ao comum, ao normal, e nós vamos falar disso também. E é interessante que agora nós estamos aqui de novo no mesmo, praticamente no mesmo formato de alguns meses atrás. E a turma já arranca os cabelos também, mas não tem problema. Amém? Mas se você então faz parte do Ministério Petra ou não e deseja, né, contribuir com o ministério, ofertar, enfim, tem aí aparecendo aí no seu vídeo o número da conta, agência, etc e tal. Você pode fazer depósito online, enfim, no caixa, e que Deus abençoe muito a sua vida, né? Uma das coisas muito importantes, né, que aconteceram nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo de prédios fechados, né, muitos prédios das igrejas fechadas, os irmãos, né, impedidos de congregar todos juntos em determinados lugares da cidade, foi que começaram a brotar alguns fenômenos, né? Que, na verdade não é nem fenômenos que aconteceram, mas é aquilo que estava mesmo já dentro de muitas pessoas, né? Que é a perda total, né? A perda total do contato com o outro. Isso veio se evidenciar nesses dias de pandemia. Mas segundo essa palavra aqui que Deus pôs no meu coração e algumas reflexões que nós vamos fazer aqui hoje, você vai, em nome do Senhor Jesus, poder encontrar esses pontos, talvez na sua própria vida, para que possa então consertá-los, né? A Bíblia diz, Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Não é saber sobre a verdade, não é ler sobre a verdade, mas conhecer a verdade, ou seja, ter um relacionamento com Jesus. Isso é que nos traz libertação. Eu quero meditar com vocês na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Na sua casa você pode abrir a sua Bíblia, enfim, pelo celular. Mas que você preste bem atenção em nome do Senhor Jesus a respeito disso. Diz assim, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e benignidade de Cristo que, na verdade, quando presente entre vocês, sou humilde, mas quando ausente, eu sou ousado para com vocês. Sim, eu peço a vocês que não tenha que ser ousado quando eu estiver presente, servindo-me da firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, nós não lutamos segundo a carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando os sofismas. E também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez que seja completa a vossa submissão. Observem o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo. Assim como ele é de Cristo, nós também somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Para que não pareça ser o meu intuito intimidar vocês através de cartas.
As cartas com efeito dizem palavras fortes e graves, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Considere a tal pessoa isso, que se o somos na palavra por carta, estando ausentes, seremos em Atos, quando nós estivermos presentes. Porque nós não ousamos classificar vocês ou comparar vocês com alguns que louvam a si mesmos, mas medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Cara, Bíblia é uma benção, né? Mas Bíblia é Bíblia, não tem escape. O que está acontecendo aqui? Nós estamos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Isso significa, logicamente, que teve uma primeira carta aos Coríntios. Nessa primeira carta aos Coríntios, né, o pessoal aí os teólogos, estudiosos, eles consideram a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eles dão um nome para ela, eles chamam de carta severa. Porque a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios era uma carta pesada, ele pegou legal, pessoal, né? Capítulo 3, o capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele estava criticando as divisões, tinha gente que dizia que era de Paulo e Pedro, de Jesus, de outro, daquele. Ele foi duro em criticar esses movimentos dentro da igreja. No capítulo 5, tinha um rapaz abusando sexualmente da própria mãe, ou madrasta, enfim. E ninguém fazia nada, e ele fica muito bravo com isso e fala: por que vocês não expulsaram esse cara da igreja? Por que vocês mandaram esse cara embora? Olha o que ele está fazendo, é um absurdo. Né? Inclusive ele fala assim: entrega esse malfeitor a Satanás, entrega ele na mão de Satanás para que a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo no último dia. Né? Isso é uma afirmação forte de se ouvir. Né? Pega esse irmão e entrega ele para o diabo, em nome de Jesus. Né? Se você ouve um troço desse hoje na internet, 5 minutos já está, galera, olha, já tem comoções. Né? E é muito interessante isso. E depois vai seguindo, né? Ele entra ali com as questões relacionadas à comunidade, à prática da ceia, né? Que diz que tinha gente bêbada na igreja, outros com comilança, eles não lembravam dos pobres. Enfim, irmão, a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi realmente considerada e é uma carta severa. Ele pegou pesado, ele bateu, para que pudesse então consertar todas aquelas coisas ali. E aí então ele sofre por parte da igreja dos Coríntios uma grande rejeição. A igreja não queria recebê-lo mais. A própria igreja que ele fundou e fundamentou já não o queria de volta. Nessa mão, né, nesse tempo, entraram muitos falsos apóstolos, muitos falsos irmãos, introduzindo inclusive muitas doutrinas no meio da igreja, e não queriam mais receber o apóstolo Paulo de volta, no que ele também, por outros problemas, começa a se comunicar então com aquela igreja através de cartas. E essa segunda carta aos Coríntios é exatamente isso. Ele está, né, falando de novo com aquelas pessoas: olha, gente, calma, né, vai devagar, etc e tal, não é bem assim, tal. E aí ele escreve isso aqui. E aqui ele fala justamente desse contraponto, de estar presente e de estar ausente. Né, e ele coloca da seguinte maneira: olha, quando eu estou ausente, vocês me consideram severo, vocês me consideram duro. Porque quando eu estou ausente, eu escrevo cartas para vocês. E quando eu escrevo cartas, eu preciso corrigir vocês. Porque eu não estou aí, eu estou ausente. Mas eu sei que existem alguns dentre vocês que já começaram a dizer que eu sou um cara de duas caras. Porque quando eu mando a carta, eu pego pesado. Mas quando eu estou presente, a minha presença é fraca, a minha presença não comunica quase nada. Isso é o apóstolo Paulo falando. Né? E aqui tem umas coisas assim, bem importantes. Muitas pessoas, no versículo 2, muitas pessoas estavam considerando que o apóstolo Paulo andava como um mundano, andava como um cara do mundo, sabe? Ele estava largado por aí. E não era verdade. Todas as tribulações que ele estava passando, como todos os outros textos também dizem, eram tribulações justamente porque ele não abandonava Jesus. Né? E aí as pessoas começaram a falar: cara, você é um cara mundano, você é um cara do mundo, você deve ter pecado, alguma coisa deve ter na sua vida, porque, cara, você só dá errado, o bicho está pegando para o seu lado. E aí ele escreve o versículo 3, que é muito interessante. Fala assim: embora nós andamos na carne, embora nós vivamos na carne, nós não lutamos segundo a carne, nossa luta é espiritual. A nossa luta é espiritual.
né? E ele fala, olha, e porque as armas do nosso exército, ou da nossa milícia, elas não são armas humanas, elas não são armas naturais, não são armas carnais, mas são poderosas em Deus. Para que elas são poderosas em Deus? Para a destruição das fortalezas, pelos padrão de pensamento, paradigma, maneira de pensar, maneira de ver, maneira de se relacionar. Então o apóstolo Paulo coloca a grande batalha espiritual que estava havendo ali dentro da própria mentalidade das pessoas. Não era uma coisa que fizeram um feitiço no céu aí, olha, e coisa. Não, ele está falando, olha, as nossas maiores batalhas não são contra o Satanás, o seu demônio lá nas regiões celestiais, ou alguma feitiçaria que alguém tenha feito. Não, não, não. Nossa maior batalha é destruir as mentiras que foram formadas na cabeça das pessoas durante muito tempo. Que ele chama de sofismas. Coisas que pareciam verdadeiras, mas na verdade não eram. Eles chamam, algumas traduções chamam de conselhos também. Ou seja, existiam conversações entre eles que davam a entender que o apóstolo Paulo, cara, esse cara tem que sair, porque esse cara, ele é um cara mundano, esse cara, ele tá fora, tem alguma coisa errada com ele. Mas as pessoas estavam fazendo isso justamente porque, por causa da primeira carta aos Coríntios e por causa de temer que se ele foi duro na carta, quando ele tivesse presente, então aí que o negócio ia ficar complicado. E eles começam a falar que ele está fraco, então tudo mais. Então a grande batalha, irmãos, nos nossos dias é a destruição das fortalezas, dos paradigmas, dos padrões de pensamento instalados na nossa mente, no nosso subconsciente, durante anos através de coisas que nós pensamos ser verdade, mas não são verdade, são conceitos de certo e errado. Se você chega, pelo menos por enquanto, gente? Vamos orar aí. Se você chega para um homem brasileiro, um homem comum, e fala, ei, você gostaria de usar essa saia aqui? Se ele for um homem brasileiro, um homem de Deus, ele não vai querer, irmãos? Mas se você vai à Escócia, todos eles usam uma vestimenta, uma saia chamada kilt. Então, o homem escocês, ele tem essa cultura. Então, para ele não há escândalo, até porque aquela saia não é uma saia feminina como essas saias que as irmãs têm aqui e tudo mais. É uma vestimenta muito antiga, cerimonial, para tocar a gaita de folha, tem toda uma questão cultural. Então, você vê que conceitos de certo e errado, eles caem dentro da cultura que cada um tem. Mas o evangelho, amados irmãos, o evangelho, ele é supracultural, ele é maior do que qualquer cultura da terra que alguém tenha, que a minha avó passou, que é de família, que é da minha tribo, que é do meu país. Tá? Quando o evangelho chega, o apóstolo Paulo fala que nós somos despatriados da nossa pátria terrena, tá? Porque no espírito não tem brasileiro, argentino, italiano, americano, japonês. A Bíblia diz claramente que a nossa pátria é uma pátria celestial. Todo aquele que nasce de novo, ele sofre uma despatriação terrena para então ter como herança a pátria celestial. E ele fala assim, olha, e também quero dizer que a nossa guerra, a guerra da nossa milícia, não somente é contra as fortalezas formadas por pensamentos, mas também a altivez que se levanta contra o conhecimento. Altivez é orgulho, altivez é soberba. Ok? Então fala assim, que eles também lutavam no espírito contra o pior mal da humanidade, que é a soberba, que é a altivez de espírito. Indivíduos que se colocam acima dos outros. A história do mundo conta a quantidade de catástrofes, de genocídio, de níveis de destruição assim incríveis, por causa de homens que se achavam melhores que outros homens, que se achavam superiores. Não, a minha raça, o meu tipo é superior ao outro. Você vai ver, por exemplo, qualquer documentário ou livro da Segunda Guerra Mundial, você vai ver Adolf Hitler e a teoria que tinha na cabeça dele do povo ariano, da raça pura. Então, quando ele encontra os judeus, quando ele encontra os ciganos, quando encontra os seres humanos miscigenados ao redor dele, ele vai lá e extermina. É a chamada solução judaica. É exterminar, é erradicar o diferente. É eliminar o diferente.
Então ele também está lutando contra a altivez que se levanta contra o conhecimento. Veja, o orgulho que se levanta contra o conhecimento não é o orgulho que levanta contra o saber, porque o orgulho não se levanta contra o saber. A palavra de Deus diz assim que o saber ensoberbece. O simples saber ensoberbece. Então, o orgulho humano, ele jamais se levanta contra o saber. Ele se levanta contra o conhecer. Porque o saber não liberta, mas o conhecer liberta. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, o orgulho, na verdade, é como se fosse a chave, a tranca das nossas cadeias mais profundas. Sejam mentais, sentimentais, espirituais, o que seja. Né? É o orgulho que nos impede de perdoar, de amar, de seguir, de crescer, de realizar coisas. Quanto mais orgulho um ser humano possui, mais longe do conhecimento, ou seja, do relacionamento íntimo e transformador ele vai ficar. Porque, irmãos, todo aquele que verdadeiramente tem comunhão com Jesus Cristo, uma coisa brota nele. Isso aqui é inquestionável. Essa coisa se chama humildade. Como alguém pode estar com Cristo? Eu passei a noite orando, eu passei cantando, eu passei peregrinando, lendo. E no outro dia, o que a gente vê é soberba. Então ele não esteve na presença buscando o conhecimento, que é íntima relação. Ele esteve diante dele mesmo, buscando um saber, por isso saiu ensoberbecido. Então veja que a grande luta do apóstolo Paulo na igreja de Corinto não era nem contra a capetada voadora que estava por lá. Era contra o tipo de mentalidade e vida que aquelas pessoas possuíam. E aí eles falam assim, e ele fala assim, olha, e é o seguinte, eu estarei pronto a punir toda desobediência quando for completa a vossa submissão. Isso aqui é um princípio bíblico muito interessante. É o mesmo princípio que Deus usou, por exemplo, em Sodoma e Gomorra, quando ele foi querer destruir Sodoma e Gomorra. O Abraão, né, falando com Deus, ele fala assim, Senhor, mas se tiver 100 justos lá, o Senhor vai destruir ele? Não. Se tiver 99? Não. Se tiver... Se tiver um justo lá em Sodoma e Gomorra, Senhor, não vou. Se tiver um, não vou. E aí ele estava, na verdade, advogando a respeito do seu primo Ló. O Ló morava em Sodoma e Gomorra. Quando Ló recebeu a visita dos anjos, ele recebeu um comunicado que Deus destruiria aquela cidade e que ele deveria sair daquela cidade. Ele deveria pegar a família dele e sair dali. O que é que Ló faz? Ele se submete à autoridade. Ele se submete à palavra que os anjos traziam da parte de Deus. Ele obedece. Quando Ló obedece no meio daquela geração terrível que era de Sodoma e Gomorra, o nível sobe. E quando o nível sobe, o juízo de Deus vem. Quando Ló sai dali, imediatamente depois, alguns minutos depois, Deus destrói Sodoma e Gomorra. E aí tem, né, a mulher de Ló, a famosa mulher de Ló, que olha para trás e vira uma estátua de sal. Não querendo fazer muita conjectura a respeito disso, mas o mais importante, né, porque o sal tinha essa propriedade, sabe assim, não é essa hora de falar sobre isso, mas uma coisa é, o que é que transformou ela numa estátua? A insubmissão. Porque, entenda, irmão, preste bem atenção nisso aqui. Porque aqui nós descobrimos a razão da igreja no mundo. É a mesma coisa da Arca de Noé, a mesma coisa desses pontos na história, desses lugares, dessas pessoas na história, nesses objetos na história, que serviram de quê? De ponto para Deus derramar e manifestar a sua justiça. É isso que o Paulo está falando aqui, ó. Quando vocês que são verdadeiros irmãos e verdadeiros cristãos receberem essa carta e lerem isso, e se submeterem à verdadeira palavra de Deus, imediatamente, automaticamente, os demais que são desobedientes serão desmascarados, mostrados e sofrerão punição. De Deus mesmo. É uma coisa que a igreja, né, moderna já praticamente não faz mais, é expulsar os outros da igreja. Né? É a chamada, como é que chama? Como é que é aquela? Disciplina.
a chamada disciplina eclesiástica, né? Você vê, eu ainda não sou dessa época, embora alguns pensem que é, né? Mas os irmãos mais antigos de algumas denominações cristãs, muitas vezes já falaram comigo de reuniões da igreja onde as pessoas foram chamadas publicamente para se desmascarar publicamente, exposto à vergonha, e depois falaram, mano, vai embora daqui, você não vai tomar ceia mais. Umas coisas dessa natureza. A igreja mais antiga ainda praticava isso. Hoje é bem difícil você encontrar isso, né, por causa de N questões. Mas é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. É a mesma coisa ele dizer, ó, vocês lembram de Ló? Você lembra Abraão e Ló? Lembra? Então, o que aconteceu? Quando o Ló saiu, o juízo chegou. Quando Noé se fechou com a sua família dentro da arca, o juízo chegou para os demais. Então o apóstolo Paulo está falando assim, quando vocês estiverem libertos e em plena submissão, os insubmissos imediatamente serão pau. Serão podados. Serão de alguma maneira ali. E ele depois fala no versículo 7, observem o que está evidente. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, ou seja, ele está falando, olha, gente, preste atenção nas suas próprias vidas. Se vocês acham que vocês são pessoas de Cristo, por que vocês acham que nós não somos de Cristo? É isso que ele está perguntando aqui. E é interessante sempre lembrar, né, um pouco redundante, mas quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. O pessoal já estava de casa armada com ele já faz tempo, né? Daí ele fala assim, olha, eu não quero ser uma pessoa que parece ficar aí, amedrontando pessoas através de cartas ou qualquer coisa assim. Eu não quero ser essa pessoa, né? Eu quero, estando ausente ou estando presente, eu quero ser um instrutor para vocês. Eu quero ser um irmão, eu quero ser uma pessoa que ajuda. Né? Ele declara claramente que, olha, não existe vantagem em ficar gastando a pena, né? a caneta, vamos dizer assim, e escrever longos trechos de correção. Olha, gente, para com isso aí, pessoal. Isso aqui não pode, gente. Isso aí não trazia alegria para ele. Você vê, por exemplo, né, você faz uma comparação com a carta aos Filipenses, que é chamada Carta da Alegria. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. Mas a carta é uma carta de alegria, porque ele se alegrou na prisão, sabendo que a igreja de Filipos ia muito bem, obrigado. Os caras estavam, é isso mesmo. Então isso ajudou ele nas próprias prisões, né? Então ele, só encerrando essa parte, ele fala muitas vezes aqui da questão de estar ausente e da questão de estar presente, né? E aqui que eu quero adentrar, né, com essas questões que nós temos hoje, né? Principalmente esse negócio de estamos presencial, é online, né? Até gravei um videozinho aí, não sei quantos ouviram aí hoje, explicando um pouco aquilo. É muito importante. O fato de nós estarmos aqui hoje, né, nesse lugar, e você estar na sua casa, não significa espiritualmente que nós estamos separados. E o fato de nós estarmos num local aqui da cidade, que a gente alugou, não sei o quê, todos nós lá juntos, não significa que nós estamos presentes. Por quê? Você pode estar aí na sua casa, e eu estou aqui com alguns irmãos, e o outro está lá no Japão assistindo isso, ou vai assistir depois, e ele pode estar presente. Porque a questão da presença, no que diz respeito ao culto, né, os crentes querem fazer um culto. Aleluia, glória a Deus, os crentes vão se juntar e vão fazer um culto. Só que o culto, o verdadeiro culto, ele só pode acontecer quando duas coisas acontecem. E é uma dupla presença. Deus tem que estar presente e eu tenho que estar presente. Eu acho que você já viu, ou talvez até mesmo já passou, de você estar numa igreja não, num prédio, numa congregação, congregado, cheio de gente, num lugar, as pessoas estão cantando, aí você olha para o lado, tem uma pessoa que ele está lá no Vietnã, ele não está ali. Como diz, o corpo está presente, mas o espírito está ausente. Eu estou ali porque me levaram, porque eu tenho que ir, por uma questão religiosa, eu não sei, pode ser qualquer uma dessas coisas. Mas espiritualmente eu não estou presente. Porque quando, irmãos, você sabe disso aqui, quando nós estamos na presença de Deus,
o reconhecimento, a natureza, o ambiente, o sentimento, a atenção, tudo muda. Como que a gente pode... eu estou na presença de Deus. Tipo assim, eu estou na presença de Deus, estou na presença dessa luz aqui, desse microfone. A presença de Deus é a manifestação, sabe, do eterno, do vivo e do todo-poderoso. Se você vai na Bíblia, por exemplo, você vai ver homens como Moisés, que subiu no Monte Sinai, né, e Deus fez baixar uma espessa nuvem, uma grossa nuvem, para que ninguém visse o que estava lá dentro, e com raios e trovões ele falava com Moisés, e a Bíblia diz lá que Moisés diz assim, eu estou aterrado e trêmulo. Ele caiu no chão e só voltou depois de 40 dias, ele saiu fora, o Moisés. Né? Mesma coisa o apóstolo Paulo, mesma coisa Pedro, que tiveram um arrebatamento de sentido, sabe? Um êxtase, a Bíblia chama de êxtase. Ele abriu o olho, ele já estava na outra dimensão. O corpo dele não foi, porque a carne não pode herdar a incorruptibilidade. Mas o nosso espírito, sim, nós nascemos de novo da água do espírito, Deus é espírito, e essa conexão é uma conexão espiritual. Ela não é uma conexão corporal, é uma conexão espiritual. E aí o que acontece? Como nós somos seres também, corpo, alma e espírito, trino, como Deus é, nós podemos sim estar com o corpo presente em determinado lugar, mas o espírito que causa a conexão com um Deus que é espírito, não atua. Aí você vai ver gente dormindo, você vai ver cara cantando, o cara está em outra, mas ele está ali. Ou seja, isso é um culto presencial. O fato de nós estarmos, então, todos num lugar que nós escolhemos estar, faz com que aquilo automaticamente seja presencial? Não. Você pode estar num culto presencial agora, onde você estiver, se você estiver conectado com a presença de Deus de verdade. Se Deus estiver entronizado na sua casa, na sua mente, no seu coração, na sua atenção, na sua vida. E tem uma outra coisa na experiência da igreja, porque aqui eu falei da experiência individual, agora na experiência coletiva, na experiência de igreja. A coisa fica pior. Por quê? Ainda que eu tenha que estar presente, Deus tem que estar presente, eu tenho que estar presente e o irmão tem que estar presente. E a minha presença agora não é só uma presença diante de Deus, é uma presença diante do irmão. Queridos, a Bíblia toda assim, vamos falar só das cartas do Paulo, para ficar menor. As cartas do Novo Pacto, as cartas da Nova Aliança, as cartas de Paulo à igreja, de João, as cartas do Novo Testamento, elas são assim, o que eu vou dizer, carregadas de um senso familiar, de um senso comunitário, de um senso comum. Tanto é que igreja, ela não pode ser considerada no âmbito individual, ela só pode ser considerada no âmbito coletivo. As pessoas que falam assim, eu sou igreja, a igreja sou eu. Não, a igreja não é você. Você, um singular não pode representar a igreja. Só o plural pode representar a igreja. Isso é uma coisa muito importante. Mas o que acontece? Você vai ver na primeira carta do Paulo aos Coríntios, ali capítulo 10, 11... e 12, toda aquela tratativa, né, da Santa Ceia, né, principalmente capítulo 10 e 11, 1 Coríntios. E você vai ver toda a tratativa, ele começa falando, olha, é o seguinte, gente, na Santa Ceia, a reunião que vocês fazem, a reunião está fazendo mais mal do que bem. Porque quando vocês estão se juntando, não é para o bem que vocês se juntam, é para o mal. Ou seja, mais um apontamento direto da seguinte coisa, o fato de estarmos juntos num lugar não faz representação do corpo de Cristo. Deveria. É isso que Paulo fala para eles, gente, deixa eu escrever para vocês, olha aqui, ó, o ajuntamento, é a mesma coisa para você, esse ajuntamento da igreja tem que acabar, gente, acaba com isso. Porque o que vocês estão fazendo é totalmente errado. Quando ele fala, vocês se juntam, cada um já comeu antecipadamente a sua própria ceia. Outros estão se embebedando aqui, os caras vêm aqui, chega mais cedo na Santa Ceia, entorna um caneco, quando os irmãos chegam, os caras já estão deitados, já comeu 40 pão, e já comeu a comida e já tomou 3 tonel de vinho, não sei o que, está aí. E ele fala assim que aquelas atitudes estavam envergonhando os pobres, aqueles que nada têm.
quando que o ajuntamento da igreja era para que eu fosse presente também na vida do meu irmão. Então esse negócio de presença, estar presente, ele não é qualquer coisa na nossa vida. A gente canta aqui, eu quero a sua presença. Uma das coisas mais repetidas na Bíblia, com louvor, com valor, com poder, é essa questão da presença de Deus. Todo filho de Deus, todo filho legítimo de Deus, ele é igual em uma coisa, ele deseja sempre a presença do seu pai. Ele quer a presença de Deus. Ele não abre mão da presença de Deus. Da presença de Deus é uma coisa que nós não abrimos mão. Amém? Glória a Deus, alguém pode dizer. Só que o Novo Testamento diz que você também não deve abrir mão de uma outra presença. Qual é essa presença? A presença do outro. Né, já dizia João, né, o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 4, a seguinte coisa. Você fica dizendo, estava falando para a igreja, olha gente, vocês ficam dizendo que vocês amam a Deus, que você quer a presença de Deus, mas você não ama o seu irmão a quem você vê. Como que você fica dizendo que você quer um Deus que você não vê, se você não quer o irmão que você vê? E ele chama aquela igreja de um bando, vocês são mentirosos, vocês não estão entendendo, vocês estão fazendo uma coisa errada. Então, entender, irmão, que o momento que nós estamos passando, nível mundial e até nacional, é um momento de muita coisa online, mas online não significa separado. Online não significa enfraquecido, porque se o apóstolo Paulo tivesse aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que ele usaria um recurso como esse. Você acha que Paulo ia escrever cartas hoje, irmão? Quem acha isso aí? Só se você for doido, ninguém escreve carta mais. Aquelas cartas que escrevia, colocava no correio, depois de 2 meses chega para sua tia lá não sei na onde, aí a sua tia pega, tem selo, abre, ela lê, chora, a carta tem perfume, marca de lágrima, borra de café, não sei o quê, e ela guarda a carta e manda outra depois de não sei quantos anos. Isso não existe mais. Hoje, você quer mandar um recado para a igreja, você quer mandar um recado para o irmão, você usa esse aparelho aqui, ó. Você abre aqui por exemplo, aqui no aplicativo de conversa e comunicação, o WhatsApp. O cara está lá no Japão, nossos irmãos cristãos estão lá no Japão. Eu mando esse link aqui, ele está assistindo lá, ele está sendo ministrado lá por mim, por nós. Irmão, é assim, seria uma desculpa alguém que talvez fique ofendido, mas seria uma estupidez pensar que se aqueles apóstolos do primeiro século tivessem essa tecnologia que nós temos, se Paulo tivesse carro, ele fez a maioria não, ele fez as viagens dele andando ou numa montaria, ou de navio atravessando para alguns lugares. Se a pessoa tivesse tudo estrada, que nem nós temos, carro, todo mundo tem carro, cara, o apóstolo Paulo ia fazer um estrago maior do que ele já fez, entendeu? No reino das trevas. Se tivesse o WhatsApp, lá dentro da cadeia, lá em Roma, ele já mandava lá para o Timóteo. E aí, Timóteo, como é que está o pessoal em Éfeso aí? Vou fazer uma live aí, Timóteo. Vira aí, Timóteo. O celular aí, o Timóteo colocaria o celular assim, talvez como eu estou colocando aqui. E o Paulão entrava na cadeia. E aí, irmãos, graça e paz, beleza? A turma já começava a chorar e o Paulão sentava o rei. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque esses homens, eles eram comunicadores. O evangelho precisa ser comunicado. Ele precisa ser manifestado. Cara, isso aqui é muito importante. Olha só, irmãos. O evangelho, ele precisa ser manifestado. O que é isto? Vivido com intensidade por nós. Manifestado o evangelho manifestado é quando o evangelho é possível de ser visto na sua vida, nos seus movimentos, no seu pensamento, nos seus sentimentos, nas suas ações. Isso é manifestação do evangelho. Agora, a Bíblia não fala só de manifestação do evangelho. A Bíblia fala de comunicação do evangelho. Veja. Acho que tem 2 máximas que são verdadeiras. Presta atenção. Tem 2 máximas, elas são verdadeiras, mas elas não são completas. Que é, eu não sei quem foi que disse essa frase, se foi Jonathan Edwards ou se foi o
o Dwight Lyman Moody, na época dos avivamentos, que ele falou assim, olha, você prega o evangelho, se necessário for, você usa palavras. Isso ele está falando de quê? Ele está falando de manifestação. Ele está falando, cara, deixa as pessoas verem o evangelho atravessando e formando as suas atitudes. Está correto. Só que ele não está completo. Por exemplo, existe alguém que tenha a vida mais exemplar do que Jesus Cristo? Mas Jesus falou pra caramba. Jesus manifestava, claro, não tem nem o que dizer. Mas a hora que ele parava num pé do monte assim, a hora que ele parava num lugar, ele dava a abrir a boca e falar do evangelho. Ou seja, o evangelho precisa ser comunicado e manifestado. Tá? Isso aqui que é o completo na nossa vida. Então trate você e eu de ser um comunicador do evangelho e uma pessoa que manifesta o evangelho. Essas duas coisas. Então se esses homens estivessem aqui, eles eram grandes comunicadores e pessoas que manifestavam o evangelho. Paulo usou cartas porque ele não tinha WhatsApp, ele não tinha chamada de vídeo para a igreja de Corinto. Ele não tinha, né? Então, é importante nós entendermos isso. O que é isso? É Corinthians? É maldição, né? Que essa âncora afunde, irmão. Ô, louco. Aí já pronto. Agora já manifestou, né? Não precisa nem falar o nome de Jesus. E aí, o que acontece, amados? Nós hoje, então, a igreja de hoje, porque aquela igreja já foi, já cumpriu o seu papel, louvado seja Deus. Eu não sou Paulo, nem Pedro, nem João, eu sou Cristiano, aqui tem Cristiano, Marcos, Helder, Rafael, Eduardo, é o nosso tempo. Então nós devemos usar, irmão, de tudo que nós pudermos usar no que diz respeito a comunicar o evangelho. Porque para eu ver a manifestação do evangelho, eu preciso estar presente. Eu preciso estar com o outro. Quando eu estou com o meu irmão presente, eu presente na vida dele e ele presente na minha vida, nós vemos ou podemos ver um no outro a manifestação do evangelho. Mas a comunicação do evangelho pode ser assim. Ela pode ser exatamente assim. Talvez pessoas de outros países possam ver isso. Tem uns irmãos lá no Japão, lá, que sempre escutam e veem ministração nossa aqui e tudo mais. Na África e outros lugares. Então eles podem acessar essa ministração, escute bem, e ser poderosamente edificados, porque eles estão recebendo a comunicação do evangelho. Amém? Top, louvado seja Deus. Mas o evangelho não é só comunicação, ele é manifestação. Com toda a tecnologia que nós temos e devemos ter cada dia mais ao nosso favor, ou seja, a favor do evangelho, a tecnologia ela não pode ser substitutiva. Eu não posso considerar a comunicação do evangelho maior do que a manifestação do evangelho, porque senão acontece aquilo que Jesus verificou nos fariseus. Vocês falam, mas vocês não vivem. Vocês comunicam e vocês não manifestam. E isso acontece. Aí acontece uma palavra muito conhecida de muitos chamada incoerência. O que você fala não está coerente com o que você mostra. Então é importante, mais uma vez, usarmos toda a tecnologia na comunicação, mas não excluindo a presença um do outro. A igreja sempre será uma presença. A manifestação da igreja é uma presença diante do Pai, no Espírito, e diante dos irmãos, um para o outro. Uma presença de um para o outro. Ou seja, eu não posso vivenciar a igreja de uma maneira completa se eu não sou presente na sua vida e você não é presente na minha vida. E aqui, né, eu estava até conversando esses dias com os irmãos, a gente fala muito da questão dos 5 ministérios, essa coisa na igreja, e eu já percebo que já existem os ministérios virtuais. Existem os ministérios virtuais. Só que aqui tem uma coisa muito importante, irmão, voltando no mesmo ponto. O ministério, no que diz respeito à comunicação, ele pode e até mesmo deve ser o mais virtual e tecnológico possível. Mas o ministério, no que diz respeito à ministração, ele precisa ser presente de um com o outro. Eu não consigo ministrar a sua vida espiritualmente através disso aqui. Por exemplo, dos 5 dons ministeriais, por exemplo, falar de evangelismo através das nossas redes sociais é top. O ministério evangelístico
se você quiser ele usá-lo com mais potência e alcance hoje, é isso aqui, ó. Investir nisso daqui, galera aqui que mexe com isso aí, sabe? Lançar a mensagem de Jesus contextualizada mais para frente, né? Alcançando mais pessoas de diferentes tipos ou classes sociais, como que alguém queira pensar. Só que eu não vou conseguir, por exemplo, ser pastor dessa pessoa. A internet ela vai me proporcionar evangelizar, lançar a comunicação do evangelho. Mas ela não vai me deixar pastorear, porque a palavra pastor, que vem de apacentar, ela fala de uma raiz de ser presente um para o outro. Então, irmão, você está sendo ou será edificado talvez por essa mensagem, mas você não vai ser pastoreado por ela, porque ela é uma mensagem evangelística ou é um ensinamento de mestres. Os mestres podem ensinar pela internet, inclusive tem vários já fazendo isso, graças a Deus. Gente boa ensinando a palavra de Deus todos os dias na internet. Top, louvado seja Deus, cara, glória a Deus, precisamos muito. Mas coisas, por exemplo, como a profecia. A profecia ela tem um caráter pessoal às vezes. Às vezes Deus entrega uma palavra profética para uma pessoa e entregar para outra pessoa. E isso é pessoal. Isso necessita da presença do outro. Inclusive, o ambiente de oração, o ambiente propício que é gerado na congregação da igreja, no ajuntamento dos santos, como a Bíblia diz, quando os filhos de Deus se reúnem numa casa, num prédio, num lugar, e começam a adorar, e começam a cantar, e começam a orar por horas, e ler a Bíblia por horas, aquele ambiente se transforma num ambiente propício, por exemplo, para uma palavra profética. Para a igreja, para que haja edificação de todos, como diz, ou individualmente. Deus pode dar uma palavra de conhecimento a algum dos irmãos para que o irmão lance, ou melhor, entregue aquela palavra de conhecimento diretamente na vida do outro que está presente. Eu não tenho como fazer isso via internet, vai ficar é aberto demais. Pessoas podem tomar posse daquilo que não é delas. Inclusive é o que mais acontece. O cara coloca alguma coisa na internet, um pregador, um cantor, e o cara está falando um monte de coisa, ele, eu tomo posse disso aí, eu tomo posse disso aí. Mas não é para você. Você que está pulando em cima do negócio. É necessário entender sobre comunicar o evangelho e manifestar o evangelho. Que a comunicação pode ser feita através, e deve ser através, de quanto mais tecnologia nós conseguirmos, sem excluir a igreja presente. Um presente na vida do outro, um tocando no outro, comendo uns com os outros. Sabe? Como diz a Escritura algumas vezes. Isso é muito importante. E o que às vezes entristece é as pessoas... Entristece não, preocupa, melhor dizendo. É as pessoas confundindo essas coisas. Por exemplo, vou dar o meu próprio exemplo. Através do Advento, eu já comprei vários cursos de internet. Porque era um entendimento que eu não tinha, era uma expertise que eu não tinha, e eu precisava daquele saber, eu precisava daquele conteúdo, eu precisava daquela informação. Então entrou um cara na internet, ele está vendendo isso, ele está vendendo o curso X, eu preciso daquela informação, então vou lá e compro o curso, adquiro o curso, ou vejo no YouTube, que seja. Top, maravilha, vamos para frente. Sem crise. O que está acontecendo muito, por exemplo, nos dias de hoje, com relação à igreja? As pessoas estão trocando isso aqui. Elas estão cortando cada dia mais a presença do irmão, que ministra e manifesta as virtudes na minha vida, e desejando fazer isso via internet. Aí o que acontece? Quem que é o seu pastor agora? Meu pastor é o... Vou não falar o nome de ninguém fica bravo, irmão. Meu pastor é o John Piper. Pronto, fica bem longe e vai ficar tranquilo. E ele não ficaria bravo comigo. Um abraço, John. É o meu brother. John Piper. O cara que eu amo esse cara. Cara, John Piper. Paulo Borges Jr. E tantos outros, Francis Chan. Cara, eu poderia virar a noite aqui
falando de nomes de homens e mulheres de Deus, que eu tenho livros, que eu tenho curso. Eu comprei um curso há um tempo atrás, R$ 20, de 8 horas, sobre a nova aliança, com o Reinhard Hitler. Cara, é muito top. Esses homens são homens de Deus. E eu me alimento daquela instrução. Agora, eu não vou trocar nenhum momento de instrução pelo momento da ministração presente. O que significa isso? A minha paternidade espiritual, o meu pastor é o senhor Cristiano Ladeira Miranda, que está ali em Taubaté. Eu não misturo as coisas. Eu me alimento para eu entender e saber de diversos autores, de diversos livros, gente que já morreu, né? Nem é espírita aqui não, irmão. Mas né? A gente vai lá ler as Institutas do Calvino lá, que é top, o Jonathan Edwards, e tantos homens que Deus usou, o Paulo, todo mundo. Fantástico! Mas presença é presença. Eu pertenço a uma congregação local, e pertencer a uma congregação local não é ir lá. Você vai lá, eu vou lá. Não, não é isso. Eu procuro, né, saber quem são essas pessoas. As pessoas me conhecem, eu conheço as pessoas, né, com algumas poucas exceções. A gente sabe o nome uns dos outros. Tem momentos de intimidade, de comunhão, de chorar junto, de sair junto, uns com os outros. Somos confrontados quando erramos. Quando estamos desorientados, procuramos orientação. Então, por mais, irmão, por exemplo, que eu tenha, por exemplo, ouvido Paulo Borges Jr., que é um cara, para mim, fora da curva, como o pessoal está usando falar, e outros irmãos aí, eu tenho firme no meu coração que aquele homem, para mim, serve como um mestre, um ensinador. Mas a referência da manifestação não é ele. Por quê? Porque ele está em Goiânia. Eu conheço ele pela internet, mas ele não me conhece. Ele nunca ministrou sobre mim, ele nunca esteve na minha casa. Paulão, se quiser vir, tem aí, mano. Tem um Paulão aqui, mas é o outro. Esse aqui também é benção. Mas assim, cara, se esse cara quiser vir na minha casa, sabe, vai ser muito bom, mas os lugares, as posições de cada um, é o que o Paulo diz no texto. Se você voltar lá no texto, você vai ver. Ele fala assim, nós poderíamos ser bem graves. Nós poderíamos ser bem agudos. Nós poderíamos ser bem incisivos com você, viu, igreja? Ele fala assim, por causa do direito que Deus nos deu. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Existem pessoas que vieram antes de nós e estão sobre nós. Quando eu falo sobre, tá, irmão? Você acaba com aquela história do chefinho mandou, tá bom? Aí eu mando todo mundo, cala a boca. Não é isso, não. Sobre fala do quê? É uma posição de liderança conferida por Deus para determinados homens e mulheres. E ponto final. São pessoas que vieram antes de mim. O apóstolo Paulo mesmo, quando ele fala dos primos dele lá, Priscila e Áquila, ele fala que Priscila e Áquila eram antes que ele no Senhor. Eles vieram antes que Paulo no Senhor. Eles já eram crentes quando Paulo perseguia a igreja. Priscila e Áquila já eram cristãos. Eles já eram líderes na igreja. Então Paulo tinha eles em grandiosa consideração. Amém? Então nós precisamos isso aqui. Essa é a palavra muito boa. Nós precisamos considerar as pessoas no seu devido lugar. Eu considero John Piper, eu considero Paul Washer, eu considero Francis Chan, eu considero muitos homens e mulheres de Deus assim, fantásticos, e eu amo todos eles, louvado seja Deus. Mas eu considero eles no devido lugar que eles têm na minha vida. De mestres, de ensinadores, de pessoas que estão trazendo isso para mim. Numa das faixas da comunicação do Evangelho. Mas a manifestação do Evangelho, eu tenho o meu pastor. E quando alguma coisa acontece, eu pego o meu carro aqui, saio e vou ali em Taubaté, e eu passo a tarde inteira com ele, e ele está na minha frente.
E ele conhece a minha vida, entendeu? Ele sabe quem eu sou, a minha movimentação, e ele fala, é assim, assado, para com isso, você não deve, gente. Ele fala para mim diretamente, e põe a mão no meu braço. Quantos estão entendendo isso aqui? Isso aqui é a vivência orgânica da igreja. Nós não podemos nunca abandonar isso aqui, porque isso não dá para ser feito pela internet. Porque, irmãos, pense bem, se numa congregação de pessoas ajuntadas no local, já tem um monte de nego Loki, o cara, nego doido, o cara moita, né? A mulher moita fica lá no meio, a pregação tá comendo o rei e eu tô lá no meio assim, ó, não é comigo, isso é tudo comigo, né? Mas não é. Isso de maneira física no ajuntamento, que dirá através da internet, mano. Talvez você está aí hoje, agora, nesse momento, deitado na sua cama com o celular assim, ó. Coberto aqui com essa chuvinha, você está com o celular aqui, ó. Entendeu? Então, eu estou falando com você, eu estou comunicando a palavra a você, mas eu não estou ministrando você, porque se eu estivesse junto com você e você tivesse algum problema, alguma questão, alguma luta, eu estaria com você, nós dois estaríamos sentados, olhando no olho um do outro, ouvindo aqui e já tratando aqui, já confrontando aqui, e já entrando, já pegando, já sacudindo, já saindo para o outro lado. É muito diferente. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Quero ser, mais uma vez, redundante e enfático. Tem muita coisa boa na internet, tem muita gente ensinando coisa legal, top. Mas a minha congregação local está aqui. São esses irmãos que estão aqui e vocês que estão aí. São vocês que andam comigo e eu que ando com vocês. Deu para entender? Nós somos parte desta comunidade local, enquanto espiritualmente somos parte da igreja inteira no mundo inteiro. Né? Uma das experiências que eu tive quando eu estive lá na África, e na segunda viagem, foi que muitas vezes eu mandei áudio, né, de pregação e um monte de gente ouviu e aleluia, glória a Deus, aprenderam. Mas quando eu estava lá, quando eu estive lá, melhor dizendo, num dos dias, era num sábado, nós íamos tirar uma folga da missão para ir lá num lugar chamado Costa do Sol, que é uma praia que tem lá em Moçambique. E aí veio um irmão, naquela noite de sexta, e falou, ô pastor, você vai... a folga é amanhã? Eu falei, amanhã vamos lá na Costa do Sol, vamos lá com a gente. Não, vamos, mas que hora que você vai? Ele falou assim, vamos chegar lá pelas 10 horas, 11 horas, né? Pra gente comer uma galinha lá, um frango frito que eles fazem na praia, que é um negócio fantástico, e nadar. Ele falou, então, eu posso vir com a minha esposa aqui cedinho? Né? Porque ele falou assim, eu me lembro como se fosse hoje, o Helder, o nome dele, inclusive. Ele falou assim, porque eu e minha esposa, eles cuidam de igrejas de aldeias. Eles são pastores que cuidam da igreja das aldeias. Tá? E ele pediu para mim fazer o quê? Você poderia ouvir a mim e a minha esposa, porque nós somos pastores, mas nós não temos ninguém que nos ouça. Então aqui já quebra outro paradigma. Todo pastor precisa de um pastor. A questão da unção e do dom pastoral na igreja não é uma pessoa que é o pastor de todos. É um ensino para a igreja. Existe uma pedagogia dentro disso aí. Enquanto eu pastoreio a vida de pessoas, eu também preciso ser pastoreado. Eu também preciso ser ministrado. Eu preciso ser confrontado, ensinado. Eu preciso ser dirigido. Senta, para, não faz isso. Porque senão, irmão, dá essas monstruosidades que tem por aí. O cara vira o Darth Vader e aí pronto. Sai caçando a espadada nos outros. Por quê? Porque ele não tem ninguém que fala para ele, cara, para aí. Para aí, não é assim não. Senta aí, calma. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque eu só dou, eu não recebo. E aí ele falou, você pode nos atender amanhã? Eu falei, não posso, irmão. Aí ele falou, que hora que tá bom, né? Falei para ele, por que eu falei isso? Que hora que tá bom para você? 6 horas tá bom, né? 6 horas da manhã tava na porta, arrumado, rapaz. Você já acordou às 3, não é possível. Quando no outro dia tava eu e o Kleber, o pessoal, o Diego também tava, quando eu abri a porta, né? Tinham 6 casais sentados assim no banquinho que tinha e na muretinha. 6 casais, 12 pessoas. Esperando para conversar. Você sabe o que aconteceu com o dia de folga, irmão. Foi embora. Entendeu?
Então, mas eles eram pastores, eles eram líderes da igreja, das igrejas lá. Tinham milhões de testemunhos a mais para contar do que eu, expulsando demônio, enfrentando feiticeiro. Cara, você senta para ouvir aqueles casos, parece que está no filme do X-Men, do Vingadores. É coisa de louco, não dá para acreditar. Só que eles precisavam ser ministros, eles precisavam conversar com os outros. Eles precisavam de uma presença. Não, mas põe aquela do John Piper, aquela, um faça guerra. Você sai ali com sangue nos olhos. Só que é o seguinte, cara, você pode assistir a qualquer vídeo e sair com sangue nos olhos. Quando você sai na rua, a não ser que você consiga aquele, acho que é aquele Google Glass, né, que já passa o vídeo dentro do... E fica assistindo o vídeo full time, cara, porque... Você assiste o vídeo, quando você assiste, eu acho que já muitos aqui, comigo acontece direto. E isso não é uma coisa nova. Eu lembro que eu ia no cinema de Píndara, lá na Pernambucana, você vê que faz tempo, nega aqui nem era nascido ainda. O cinema era na Pernambucana, irmão. Assisti o lançamento do filme O Grande Dragão Branco, de Jean-Claude Van Damme. Irmão, teve 4 sessões naquele dia, eu fui em 3, saía e entrava. Eu assisti o filme O Grande Dragão Branco, é incrível, cara, o clima que gerou. Que o Van Damme estava no auge naquela época, né? E, cara, você saía querendo brigar. Já viu isso aí? Você saía, eu vou dar pernada, irmão. Ainda bem que eu não briguei. Eu ia tomar uma sova, entendeu? Apanhar pra caramba. Porque eu não sou Van Damme, é um filme. Mas é inspirador, sabe? Dá pernada, voa, pula no japonês, volta, estica a perna, estoura o último tijolo, não sei aquela coisa. Você saía meio assim, né, cara? Você assistia um filme do Bruce Lee, os filmes de Jet Li. Você assistia, você fica numa... Só que é o seguinte, cara, depois que a tela escurece, depois que o filme acaba, você pode demorar 5, 10, 15 ou 20 minutos, sei lá, mas você sabe e volta à realidade da sua própria vida. Que você não tem poderes, que você não é o Van Damme, que não tem nenhum japonês peitudo na rua querendo lutar com ninguém. A não ser na pastelaria do fundo, talvez, de manhã, que você fica meio bravo. Não tem, cara. Então, assim são os vídeos, as pregações. Cara, eu me lembro, irmão, tinha uma fita da Igreja Batista da Floresta de 1994, Josué Erion. Lembra disso aí, do que tinha essa fita, que nós andava com ela? Irmão, eu roubei essa fita do pastor Agostinho, do pai do Caleb lá. Ele emprestou para nós, nós já tomamos posse, não, Jesus, não vamos nunca a fita. Entendeu? Que era a pregação do Josué Erion sobre evangelismo, missões e satanismo na Disney. Rapaz, eu sei de cor aquela pregação, de cor. Eu sei o ponto que ele... Rapaz, assistia. E era legal naquela época, era muito mais legal que agora. Chamava os irmãos, né, ia dormir também um na casa do outro e levava a fita, rapaz. E uma atrás da outra, assistindo aquilo lá. Entendeu? E eu assistindo aquela fita, cara, assim, eu me inflava, entendeu? Cara, vou ser missionário, eu vou entrar, vou cortar esse mato aqui com a mão, vou derrubar os demônios, vou derrubar a cortina de ferro, eu vou vencer todo mundo, cara, porque Deus é comigo. Só que é o seguinte, no outro dia, acho que tem que botar de novo a fita do José Erion. Entendeu? Porque ele estava distante de mim. Era só uma pregação poderosa de Deus, ele é homem de Deus, mas eu nunca o conheci. Uma coisa que ele falou na pregação que eu nunca mais me esqueço, falando do irmão André, das portas abertas, ele falou: toda vez que você puder estar num lugar onde um homem de Deus está ali, vá lá e abrace ele, peça para ele botar a mão na sua cabeça e orar. Eu nunca mais me esqueço disso, cara. Porque embora, irmãos, eu ouça o Paulo Borges, o John Piper e tantos outros, como eu já falei, e glória a Deus, se eu tiver a oportunidade de estar num ajuntamento da igreja, em qualquer lugar, e esses homens estiverem lá, o ambiente é diferente. Vocês sabem do que eu estou falando aqui, eu creio que você na sua casa também sabe. Algum tempo atrás aí teve o criticado Descend, né? Isso aí eu não vou nem entrar nessa questão. Por que eu fui no Descend? Ah, porque eu gosto de um monte de gente cantando de inteiro. Não, cara, eu não vou nem entrar nessa questão. Mas lá estaria um homem que eu sempre sonhei estar no mesmo lugar que ele estivesse. Que é um cara chamado Loren Cunningham, o fundador da Jocum, Jovens com uma Missão. Esse homem é o único ser humano da história, que foi levar a palavra de Deus a todas as nações da terra. Todas.
todos os países do mundo, sem nenhuma exceção, tribos, todo mundo. Loren Cunningham, ele deve ter aí já quase 2.000 anos, esse velho. Eu não sei quanta é a idade dele não, então uns 90 e pouco. Ele falou, Loren Cunningham vai pregar lá. Eu falei, eu tenho que ir, cara. Cheguei um dia antes, passei um ano, fiquei na chuva, a turma cantando o dia inteiro, um calor. Cara, porque à noite eu queria ver o Loren Cunningham, cara. Porque é um gigante, mano. Eu queria, aí fomos lá e descemos com a Renata, fomos lá, deu um toró de água violenta. Aí fomos e fomos perto do palco, assim. E aquilo ali, quem me conhece sabe, não era nenhum tipo de tietagem, mas aquele cara ali é um gigante da fé. Aquele homem ali não é qualquer coisa, não. Falei, cara, quando esse cara quiser começar a pregar e quando ele orar, eu quero estar ali. E aí ele falou alguma coisa, tem no YouTube isso aí. E aí quando começou a orar por pessoas, cara, eu entrei embaixo, cara. Tava até chovendo, cara, eu comecei, Senhor, é só eu falei assim, é só eu, você e esse homem aí, e esse velho aí. Tinha não sei quantas mil pessoas dentro do Morumbi. Só que para mim, irmão, era eu, Deus e ele. Porque esse era o triângulo que eu já tinha feito. Era um culto presencial. Certo? Outro cara, o irmão André, já teve no Brasil algumas vezes e eu sempre soube, infelizmente, depois. Mas se eu souber de novo que o irmão André vai vir em algum lugar do Brasil, aqui em São Paulo eu tenho que ir. Porque esse cara, mano, esses caras são outro nível. E é uma coisa que eu quero. Mas eu sempre os ouço e eu leio os livros dele e ouço eles pela internet. Mas eles só estão comunicando ensino. Eu não quero só a comunicação do ensino. Eu quero a ministração da presença. Eu quero que esses caras ponham na minha cabeça. Irmão, é diferente. Alguns aqui entendem o que estou falando, outros façam essa experimentação para você ver. É diferente. É a mesma coisa, irmão. Você pega lá, sei lá, uma banda aí, que você era... É a mesma coisa. Eu passei a minha vida escutando, né, anteriormente aí, os discos do Michael Jackson. Tinha tudo. Quando ele era preto, depois café com leite, branco e transparente. Desde a época que ele tinha nariz, depois não tinha mais nada. Não sei nem o que era aquilo ali. Mas era o Michael Jackson, cara. Falou mal do Michael Jackson, já vai ficar estranho, entendeu? Eu sempre ouvi Michael Jackson. Mas qual era o sonho de qualquer pessoa que ouviu o Michael Jackson? É fácil. É ir no estádio e ver o cara chegar voando, que nem aconteceu no Morumbi, São Paulo, e sair voando por cima do estádio, com aquele negócio. Tá aí gravado. Entendeu? Aquela experiência de estar no show ali, cadê? Então, a igreja, ela tem, irmão, essas duas coisas aqui. Ó. Então, o meu conselho para você, em nome do Senhor Jesus, que para ser completo, você precisa das duas coisas. Da comunicação, da manifestação. Esteja presente ou esteja ausente, você está recebendo da mesma fonte, a mesma instrução. Uma hora eu sou ministrado por pessoas que Deus colocou sobre a minha vida de maneira local, orgânica, física, tátil, contato. E outras, agora através da comunicação da internet, o livro sendo instruído por esses homens. É importante tê-los, né, essas duas experiências no devido lugar, honrando a cada uma de maneira distinta. Existe uma honra e existe um comportamento, e existe uma coisa adequada para cá e existe uma coisa adequada para cá. Né? Admiro e amo muitos homens e mulheres de Deus que têm ministrado a minha vida, me ensinado muita coisa os anos todos. Mas eu sei quem é meu pastor. Eu sei as pessoas que falam na minha vida diretamente. Oh, não, você, cara, você está sentindo isso. Nenhum livro que eu tenha conseguiu ministrar a minha vida. Ele conseguiu me ensinar. Então, no nome do Senhor Jesus, nós entendamos, irmão, finalmente, que o fato de estarmos aqui hoje, eu aqui, os irmãos e você aí, não significa que o culto não é presencial. O culto só pode ser presencial. Não existe culto que não seja presencial. Não pode existir culto que não seja presencial. Nós estamos confundindo a palavra online, nós estamos confundindo a palavra transmissão com não estou junto mais.
Se toda a igreja está em Cristo, quando nós estamos transmitindo aqui agora, você está na sua casa, você está na onde? Porque você confundiu aqueles que nos ensinam com aqueles que nos ministram. Aqueles que Deus colocou para ensinar uma nação e aqueles que Deus colocou sobre a minha vida. Né? É o que o apóstolo Paulo diz em Coríntios. Existem muitos líderes na igreja, mas poucos pais. Né? Irmãos, quantas coisas nós já vimos e aprovamos na vida. Mas o meu pai é o Zé Benedito Ferreira, o Jucão. Ele está lá na roça essas horas. Deve estar ali na beira da churrasqueirinha dele ali, fazendo alguma coisinha e bebendo a água que o passarinho não bebe. Um abraço, pai. Entendeu? Mas é o pai que Deus me deu. Eu não nasci filho do Silvio Santos, do Elon Musk, não nasci filho desses caras. Eu nasci o filho do Zé Benedito. Então eu não posso, por exemplo, acessar essas coisas da internet e admirar o Silvio Santos. O Silvio Santos fez 90 anos antes desse dia, né? Meu Deus, é ele e o Matusalém. O velho não morre. Tá aí, o Silvio Santos. É um cara admirável, inteligente, um empresário de sucesso. O Silvio Santos, no que diz respeito à vida de sucesso, ele não precisa mais provar nada para ninguém. Então ele é sim um cara admirável, um cara que a gente tem que aprender muito com ele. Mas o meu pai é o Juca. Eu não vou largar o Juca por causa do Silvio Santos. Cada um está no seu lugar. Eu posso ir lá comer um churrasco na casa do meu pai, para ele colocar moda de viola, jogo do Corinthians da década de 90. E de vez em quando, lembra, ô Helena? A filha Helena está aqui. Chega lá na casa do vô, o que ele põe? Ele põe umas fitas, um CD, daqueles boi, aquelas touradas que tem lá na Espanha, não sei onde, que a turma solta o boi na rua e os boi ficam correndo atrás. Irmão, ele tem uma fita de 6 horas, fita não, CD, DVD, de 6 horas, onde fica cantando a música de moda de viola, né, Helena? E o boi correndo atrás da turma. Eu chego lá e ele põe aquilo. E o boi, pá, nos outros, tá, e solta o touro e a turma pula, e o boi pula atrás, e ele fica ali, mano, eu não sei porquê, entendeu? Aí você coloca do lado aqui o Warren Buffett, você não sabe quem não sabe quem é, vai procurar. Você coloca aqui, cara, mano, cada palavra que esse cara fala é um código, é o código estelar, mano, esse cara, eita, entendeu? Mas é o Jucão mesmo com o boi. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Deus é sábio? Deus é inteligente? Deus é poderoso? Deus sabe o que faz ou não? Ou Deus é um menino perdido que está andando no céu e não sabe onde que é a porta para sair? Deus está no controle de todas as coisas? Deus sabe todas as coisas ou não? Qualquer crente que se preze, né? Tem alguns agora, eu não sei, mas qualquer crente mínimo vai dizer sim, Deus está no controle de todas as coisas. Ah, é? Então você nasceu na família certa, viu, querido? Você nasceu na família certa, seu pai bebe, seu pai não bebe, sua mãe bebe, não bebe, fuma, não fuma, vai na igreja, não vai na igreja, né? Essa é a família que Deus desenhou para você antes da fundação do mundo. É você que não entende para que serve pessoas que trazem dificuldades para nós. E aí o que acontece? Você põe um vídeo no YouTube e sonha ser filho de uma pessoa que você não vai ser, porque você não vai conseguir. E essa mesma métrica, irmão, serve também, não é só para pai, filho, pastor e a pessoa da igreja, não. Serve para marido e mulher. Aí você assistiu o filme de Titanic. Nossa, por que eu não casei com o Leonardo DiCaprio? Por que eu não casei com... Por que eu não casei com a... Você já entendeu, irmão? Fala o nome aqui, depois dá problema. Uma turma bonita aí que tem aí, rico, dos filmes, né? Porque eu não casei com esse, porque eu não casei com aquele. Ai, e aí você vira um admirador. Só que Deus deu a você o quê? A sua esposa é essa daqui mesmo. É o que está tendo. E o seu marido é esse, é o que tem. Não é o que tem? Não, não é o que tem. É o que Deus deu. Então tem um propósito ali. Cabe a nós o quê? Entender. Porque quando, eu só encerrar nisso aqui, quando você ouve a palavra ser ministrado, você já pensa alguém, né, de mais autoridade que você, de mais conhecimento, de mais sucesso, que você chegando numa cadeira, sente-se aí, Hellas mortal, e agora eu vou dizer alguns códigos do outro mundo e você vai ficar louco, ai meu Deus, eu nunca ouvi isso, ai, como é que faz bolinho de chuva? Água, trigo e sal, meu Deus, pega esse código, meu Deus, olha, ai, o que está acontecendo?
É bolinho de chuva. Não, bolinho de chuva não. É o rain cake. Você já comeu rain cake? As pessoas, o quê? Como? Hoje, nesse curso, eu vou falar para vocês sobre rain cake. As pessoas, rain cake. Vai lá na casa da dona Vera Lúcia, minha mãe, ou de outras mães aqui. Mãe, faz um bolinho de chuva. Rapaz, não erra, com aquele açúcar em cima. E com aquele cafezinho. Eita. E você vai descobrir que aquelas coisas que estava falando lá só trocou os nomes. Mas eu nunca dei valor devido para minha mãe, a mãe que Deus me deu, o pai que Deus me deu, os irmãos que Deus me deram, os pastores que Deus me deu, as pessoas que Deus deu para mim, para que eu me relacionasse com ela, foi as pessoas que Deus escolheu para estar do meu lado. Mas elas não são fantásticas, mas você também não é. De onde você arrumou? Então o que acontece? Quando que nós somos profundamente ministrados para sermos profundamente transformados? Não é com os PhD da vida. É justamente com as pessoas que trazem talvez dores e dificuldades para a sua vida. É ali que você cresce. Não é num vídeo de YouTube, não. Hoje nós estamos transmitindo o vídeo... Ei, Glória! Eu podia não soltar a língua estranha, né? Nós estamos transmitindo, na verdade, pelo YouTube e essa coisa toda, mas para que você saiba, irmãos, quer nós estejamos presentes no corpo, podemos estar ausentes no espírito. E não presentes uns com os outros, mas totalmente ligados no espírito, no propósito de Deus. Amém? Cadê o do Volte para a Presença? E vamos cantar aquela música da presença, que é clichê, mas é bonita pra caramba. Que foi? O copo, né? Agora pega o seu copo com água que estava em cima da... E beba, viu, irmão? E beba. Tem aqui uns corretores teológicos que é chato. Deus, às vezes eu pergunto, Deus, foi o senhor que trouxe o Marco Vinícius? Ele falou, foi, filho. Eu falei, então tá bom. Vamos orar. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. E da mesma maneira que essa palavra foi, tudo você ouviu e tudo mais, ser presente é ser participante, é ser atuante. Não é estar geograficamente junto, mas é participar da vida e da história uns dos outros para a construção daquilo que Deus quer. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.